O assunto que a gente está vendo tem a ver... Oi? Não. Deixa cedo. O assunto que a gente está vendo tem a ver com subprogramação, né? Então, alguns itens que a gente tem a ver com parte da subprogramação tem a parte que a gente não viu rodando, que tem a ver com a criação de tipos lá, né? Então, vamos considerar lá, se eu for criar um tipo, vou chamar de TP vetor, vou dizer que ao invés de usar dois pontos aqui no type, né, a gente usa igual. Então, eu vou dizer que é um array, que varia de 1 até tf, of integer. Tá? Aqui eu vou dar const tf igual a 100. Neste caso aqui eu defini um tipo de dado que eu chamei que é um tipo vetor. Então estou criando um novo tipo de dado, certo? Então quando a gente trabalha com exceção dentro dos agregados homogêneos, que a gente viu que é vetores, matrizes e strings, o único que eu não preciso definir um tipo seria o string, que eu posso definir diretamente o string e ele vai passar por parâmetro, certo? Já quando eu for passar um vetor ou uma matriz, eu teria supostamente que colocar esse array de 1 até tanto, de 0 até tanto, e o tipo. Essa definição não é compatível com a passagem de parâmetro. Por isso que eu defino um tipo. Né? Então, vamos dizer lá, eu vou ter uma procedure, e dentro dessa procedure eu vou chamar essa procedure levet, e dentro dessa levet eu vou passar alguns parâmetros. Tá? Então, por exemplo, vou passar vet, de dizer que esse vet que eu estou passando aqui, ele é do tipo TP vetor. É um parâmetro. O segundo parâmetro que eu posso passar é, por exemplo, TL. Eu vou dizer que ele é do tipo integer. Tá aí. Então, vou fazer a leitura desses dois de um vetor e eu estou passando com um parâmetro tamanho lógico. Tamanho lógico, aqui no caso, ele está definido. Qual que é a forma de passagem de parâmetro? Tamanho lógico? Cópia. E o vetor? Também. Isso significa que não vai voltar nada. Quando eu quero que retorne alguma coisa, eu tenho que colocar aonde? Antes da variável que eu quero que retorne. Certo? Então, neste caso em particular, eu quero que retorne quem? Então, coloco antes da minha variável. Né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou definir uma variável local aqui como sendo do tipo integer. Vou colocar um begin. E aqui eu vou fazer um laço de repetição. E vou fazer a leitura de vet de índice k. Né? Vou colocar aqui como rede ln, que daí ele vai pulando linha conforme ele vai lendo. Certo? Então, basicamente, seria isso aqui. Agora, aqui dentro do contexto aqui, eu poderia, por exemplo, eu vou ter lá vet A, tenho vet B, vou ter vet C, do tipo TP vetor. Então, estou especificando que eu tenho 3 parâmetros aqui, certo? Estou criando. E dentro do programa principal, o que acontece? Eu posso chama a rotina ler vet e vou passar como parâmetro, aqui eu tenho que definir ainda TLA, TLB, TLC como sendo do tipo integer. Basicamente aqui eu faria a leitura entre com o tamanho lógico do vetor A e na sequência faria a leitura do TLA aqui. Né? E o mesmo eu posso fazer respectivamente para os outros vetores. Né? No caso eu vou fazer só para o vetor A e o vetor B. Aqui.
certo? Aí vou chamar a rotina que vai fazer a leitura e vou dizer que eu vou passar aqui vet a, vírgula, tl a. E vou chamar a mesma rotina e dizer que eu quero passar vet b, vírgula, tl b. Né? Que seriam os respectivos tamanhos lógicos vetor A e vetor B. Certo? Dúvidas? Aumentar a fonte. Pensei que ia falar aumentar o volume. Indicadores. Acho que não vai ter o tamanho do fonte aqui, vou aumentar. Janela. Ah, pode ser. Verdade. Tá bom, hein? Tá. Então, o que acontece? Todo mundo entendeu aqui o processo? Tá claro que a passagem de parâmetro aqui, ele pega pela sequência que eu estou colocando aqui. E o tipo que está aqui tem que ser do mesmo tipo que está definido no parâmetro aqui. Se não for do mesmo tipo, ele vai dar erro, certo? E aqui no caso, verifique que aqui o nome é vet, aqui é tl. Aí o que acontece? Eu mando chamar duas vezes o levet, certo? Quando eu chamar a primeira vez, ele vai considerar o vetor A e o tamanho lógico de A. E vai executar aqui, o vet vai valer o vet A e o tl vai valer o tla. E quando eu chamar a segunda vez, que for aqui no vet B, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai considerar o vet aqui vai valer o vet B e depois o tl vai valer o tlb. Certo? Mas ele vai executar duas vezes. Certo? E observe que eu uso o nome genérico aqui. Eu não vou fazer, não se faz uma procedure para levet. Por exemplo, não ia colocar aqui levet A. Se fizer uma rotina específica para um vetor, não faz sentido fazer essa programação. Por quê? Porque daí eu estou criando um código específico para ler um único caso, certo? Embora o fato de eu colocar levet A não significa que ele vai estar específico para ele, né? Mas é o nome que foi dado e dá a entender, induz que eu estaria fazendo ele para ler somente o vetor A, né? Mas não é o caso. Então, a gente usa, né, o princípio da subprogramação é para fazer um código que possa ser reaproveitado várias vezes, certo? Então, vamos dizer assim, se eu faço a leitura dessa forma aqui, eu vou ter uma situação de que eu vou ler ele quando eu for... Vamos considerar assim, ó. Eu vou vir aqui para ler, cada vez que eu vou ler o vetor, eu vou mandar limpar a tela. Certo? Então, vou mandar ler o primeiro vetor, vou mandar ler o segundo vetor, e quando eu colocar ali, ele vai limpar a tela. Então, vamos dizer assim, vou mandar executar. O CRT. Aqui.
Leia o tamanho lógico de A. Vamos dizer que tenha 5. Leia o tamanho lógico de B. Tenho 7. Limpou. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Limpou, vai ler o segundo vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Ou seja, ele executou as duas vezes, conforme foi colocado aqui, limpando a tela. Mas eu poderia fazer uma rotina de leitura que levasse em consideração, por exemplo, que são valores inteiros positivos, por exemplo, certo? Poderia fazer alguma leitura assim, nesse sentido? E se eu levar em consideração que são inteiros positivos, só que daí eu posso considerar... eu acho que... Tá. A gente pode levar em consideração o seguinte, né? Eu posso fazer uma rotina que considera que eu não sei quantos elementos vão ter. Neste caso, em particular, a gente fez um subprograma que eu tenho a quantidade de valores pré-estipulado. Vai ser passado a quantidade, certo? Aí, como que eu faria para fazer a mesma rotina se considerasse que eu não sei quantos elementos vai ter, certo? E como é que eu faria esse subprograma para ler essa quantidade de elementos, né? E como que seria a passagem de parâmetros neste caso? Seria igual esse que eu fiz? Seria diferente? A regra seria, são números inteiros, só que aqui neste caso eu só vou ler inteiros positivos. Como que ficaria o subprograma para fazer esse caso? Fazer um subprograma para ler uma quantidade indefinida, né, de números inteiros positivos. Como é que ficaria a passagem de parâmetros? Como que ficaria a rotina para fazer essa leitura? Vai ser uma procedure ou é uma function? Essa que eu fiz aqui, ela poderia ser uma function em vez de ser uma procedure, como eu criei aqui? Poderia? Quem acha que pode, levanta a mão. Tem que ter Ibope, né? Vai ter eleição aí agora, tem que fazer pesquisa de urna, né? Quem acha que não pode usar function para fazer leitura, levanta a mão. Oi? Não pode não. Quem acha que não pode, que é além do Ademir aqui. 3 então. 3. Então pode. 3 levantou a mão, então pode. Não é isso? Tá certo? Oi? Ué? Oi? 3, eu fiz a pergunta. 3 disseram que sim. Vocês estão em quantos aqui? Tem mais do que 3, né? Se tivesse só 3, aí não teria jeito. Mas tem mais do que 3, né? Oi? Ah, o resto votou nulo. É assim que vocês vão voltar nas eleições agora, né? Ah, louco. Então, o que acontece? Eu posso fazer uma function para fazer leitura? Posso? Quem acha que pode, levanta a mão. 2. Tenho 3-2, então. Vetor. Ele falou que pode. Quais são as regras do que é subprogramação? Subprogramação é fazer leitura, só posso fazer com procedure. Fazer escrito, só posso fazer com procedure.
É isso? Estão lembrados que o assunto hoje a gente vai tratar esses questionamentos, né? É isso? O que mais que pode e o que não pode? Posso fazer um subprograma function para fazer a leitura do vetor? No mesmo formato desse que eu fiz agora? Function volta um valor. Daí. Então, eu vou fazer uma function. Ler vet. Vou colocar um F para dizer que é de function. Tá? Aí eu vou passar como parâmetro quem? TL. Do tipo integer. Aí eu vou pedir para retornar TP vetor. Assim. Vou declarar o meu K como sendo tipo integer. Venho aqui begin e vou mandar limpar a tela também. Posso mandar limpar a tela quando uso function? Posso? Beleza. For K recebe 1 to TL do read ln e agora? Vou criar uma variável vet aqui do tipo tp vet vetor. E vou vir aqui e vou dar read em vet de índice k. Aí a função tem uma regra, né? O que é a regra? Oi? O nome da função recebe o valor que ela vai retornar. Eu vou chamar vet. Aí, se eu, ao invés de a primeira leitura aqui, vamos dizer assim, ao invés de fazer dessa forma, que é a forma usando o procedure, né? Vou colocar aqui em comentário. Então, eu vou fazer como? Vou dizer que vet A, que é um vetor que eu tenho, recebe, lê vet F, onde eu passo como passagem de parâmetro TLA. Assim. E eu vou fazer o vet B, recebe lê vet F, que recebe TLB. Assim. Tem chance de estar certo isso? Tem erro de sintaxe na rotina? Tem erro de semântica? Tem lógica o que foi feito? Estão certos disso? Antes de eu compilar, quem acha que isso vai dar certo, levanta a mão. 2, 3, 4, 5. Ó, já melhorou o negócio, né? Quem acha que vai dar errado, levanta a mão. 1, 2, 3. Você levantou a mão ou não? 3. 3 acham que vai dar errado. 5 acham que vão dar certo. Vamos conferir então. Oi? Cinco, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso significa que está certo. O limpar a tela funcionou. Tanto no primeiro caso quanto no segundo, na realidade, não sabe se está certo, né? A gente sabe que ele leu. Que leu, a gente sabe que leu. Não é isso? Vocês têm certeza que está certo? Oi? Como é que a gente sabe se ele está certo o vetor ou não? A gente tá vendo a passagem de parâmetro, né?
Já tem dois formatos diferentes, um usando procedure e outro usando function. Os dois estão lendo um vetor, o tamanho lógico está sendo fornecido. Certo? Como é que a gente sabe se vai estar certo ou não? Oi? Eu acho que a gente podia fazer assim, né? Eu vou criar uma outra subrotina para a gente tirar a prova para verificar se o valor pelo menos foi lido, certo? O que a gente poderia fazer no subprograma aí para... Hã? Para a gente fazer alguma coisa para verificar. Para a gente verificar, o que a gente poderia fazer? Eu vou somar os valores, por exemplo. Hã? Fazer a média. Encontrar a média. A média dos valores. Não, é que daí a média, só se a gente colocar o mesmo valor daí, né? Hã? Só para ver se funciona. Tá. Então, vou criar uma function, dito média. Eu vou passar quem como parâmetro? Vet, que é do tipo tp vetor. Quem mais? Oi? Quem que precisa para mim calcular a média? Preciso somar. E para somar, preciso o quê? Quantidade. Então tem que passar quem? TL. TL do tipo integer. E ele vai me retornar que tipo? Real. Vou declarar um K, que vai ser do tipo integer. Vou declarar um soma. Declarar como sendo do tipo real. Vou dizer que meu soma começa com 0. E vou fazer o quê? For de 1 to TL do soma mais vet de índice K. Daí, média recebe soma dividido TL. Ok. Aí eu vou dar um write, ln, né? A média do vet A é vírgula, vou colocar lá, média, vet A, TL, A, né? E vou colocar 2.8, 2.2. Ponto e vírgula. E vou fazer a mesma coisa com o vetor B. Como é que é? Aqui. A rotina que lê o vetor, que está aqui em cima. Aqui? No lugar de vet? Não entendi. Na linha 20. Desculpa, não entendi. Colocar levet F na posição K? Não recomendo.
Primeiro porque Pascal é a única linguagem que pede para o nome da função receber como retorno. Certo? Ponto. Geralmente se usa a palavra return ou result. Então, por isso, não é uma prática legal. Segundo que para o entendimento, para a fácil manutenção de um código, é mais fácil que você defina um nome de uma variável simples, previamente declarada, que seja de mais fácil entendimento para quem vai dar manutenção no código. Certo? Que é o padrão, no caso. Tranquilo? Oi? Então, aí é o ponto até onde que a preguiça pode ser aceitável ou não dentro da codificação dos programas. Né? Certo? Beleza? Como prática de desenvolvimento, não recomendo usar dessa forma. Bom, muito bem. Então, dessa forma, a gente consegue saber se vai estar correto, certo? Pelo menos se leu, né? Porque aqui ele está chegando VET A, TLA, VET B, TLB. Certo? Salvamos, executamos. Ah, não tinha salvo. Né? Não precisa salvar. Aí eu entro de novo com 5, com 7. Aí eu vou colocar 2, 2, 2, 2 e 2. Tem que dar a média? 2. Aí eu vou colocar 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Vocês não leram? Meu Deus do céu! Tá louco? Tem que fazer de novo. Ninguém me lembrou, né? Aí. Vamos lá. 5, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Aí. Oi? Deixar os valores trocados? Que diferença faz? Isso significa, a gente pode concluir o quê? A ideia primeira aqui, para a gente visualizar. O subprograma do tipo, para fazer leitura, tem que ser procedure? A passagem de parâmetro aqui está correta? Eu posso fazer a leitura tanto com procedure como com function, certo? Tanto um quanto o outro funciona, né? Desde que o tipo que ele vai retornar seja o tipo que eu vou estar trabalhando, certo? Seja do mesmo tipo, né? Quem mais? O resultado aqui, teoricamente, está correto, não é isso? Dúvidas? Oi? Variável ser igual? Sim. O que acontece aqui? Eu tenho o valor, o parâmetro, o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro aqui, eles têm que ser do mesmo tipo quando eu estiver declarando aqui, quando eu estiver usando, né? Se tiver tipos diferentes, ele vai funcionar? Não. Ele tem que ser na mesma sequência a qual eu estou referenciando, não posso inverter. Agora, eu posso usar nomes diferentes, como está aqui? Na chamada do subprograma, ele vai chamar e vai executar. Ele executa corretamente o cálculo? Ele executa. O nome da rotina aqui é o mesmo. Eu não criei um subprograma para ler o vetor A, um subprograma para ler o vetor B. Eu estou usando a regra da subprogramação, que é o quê? Criar um subprograma genérico, que qualquer valor que eu passe, ele consiga fazer leitura e me retorne o valor lido com base nisso. Então, a ideia de subprograma é mais ou menos isso. Agora, o que mais que eu poderia fazer? Por exemplo, eu poderia ter a leitura
algumas variações que a gente poderia ter só com a questão da leitura, né? Eu poderia, por exemplo, ler e querer que ele mostre em um lugar específico, uma coluna específica, por exemplo, para fazer a leitura. Um vetor eu quero que leia numa coluna, o outro vetor eu quero que leia em outra coluna, por exemplo, certo? Não é isso? Eu poderia ler um vetor, eu não tenho a quantidade de elementos que vai ser inserido, mas eu tenho uma regra, eu tenho um flag, valores inteiros positivos, por exemplo, certo? É uma outra forma de fazer leitura também. O que muda nesse contexto? Tá claro aqui que eu fiz a leitura de um vetor, eu fiz a leitura do outro vetor, usando a mesma rotina, não mudei nada, o nome da rotina é genérico, eu não vou fazer uma rotina para cada um, é uma rotina específica que serve para os dois casos. Se eu tivesse 3, 4, 5 vetores, eu poderia usar essa mesma rotina para fazer a leitura? Poderia, certo? Poderia fazer o mesmo caso, né? Aí o que acontece? Se eu fosse fazer a leitura e fosse colocar do lado, eu poderia usar uma dessas rotinas aqui para fazer essa leitura, posicionando ele na tela, por exemplo? O que eu teria que fazer para fazer isso acontecer? Vocês não entenderam a minha pergunta, né? Deixa eu perguntar de novo. Vou perguntar com mais devagar, que de repente vocês consigam entender, porque eu devo ter perguntado muito rápido, né? Se eu quisesse fazer uma rotina que faça a leitura e que coloque uma determinada coluna, onde eu leia todos os valores daquele vetor naquela coluna, o que eu preciso colocar no meu subprograma para que isso aconteça? GoToXi. Ou GoToXY, também conhecido como GoToXY. GoToXi fica melhor, né? E como é que eu colocaria então o GoToXi? Eu vou tirar o limpa-tela daqui. Se eu não tirar o limpa-tela daqui, o que acontece? Não vai adiantar nada. Ele vai ler em lugares diferentes, só que ele vai ler um de cada vez, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Aonde? Oi? Aqui no Begin mesmo? Abrir o Begin. Abrir o Begin aonde? Ah, dentro do for. Abrir o Begin dentro do for. Beleza. Olha, já colocou o int. Daí? Ele já sabe. Daí? Aonde? Em cima desse read aqui. Em cima do read aqui. Aí vem e coloca o GoToXi. GoToXi o quê? Ah, foi só um chute. GoToXY o quê? Na posição col, coluna, né? E vou colocar cá. Certo? E quanto vai valer col? Quanto vai valer col? Não. A conta está errada. A conta está errada. Oi? Qual vai valer quanto? 1. 1 para quem? O vetor A ou o vetor B? E para o vetor B? 5. Oi?
como é que eu faço para mexer no programa para fazer isso acontecer? Ah, põe um while então, vamos tirar o for, vamos colocar o while e resolve o nosso problema. Poxa, eu não tinha pensado nessa possibilidade, né? Então, oi. Não, eu quero ler o vetor A em uma coluna, o vetor B eu quero ler em outra coluna. Sim. Define um valor para ele em cima do for e o outro abaixo do for. Define um valor para ele em cima do for e outro valor abaixo do for. Tem chance disso estar certo, Douglas? Ô, Wagner. Mas é, porque ele vai começa com 1, ele vai fazer o for, aí depois vai fazer 5. Oi? Chama como parâmetro. Também dá. Acho que fica melhor, não fica? Então, aqui eu vou colocar... Será que eu posso colocar TL ali? Daí eu coloco uma vírgula e coloco qual? Será que dá certo isso? Dá. Estão certos disso? Sim. Vocês querem pedir ajuda dos universitários? Eles não sabem de nada. Eles não sabem de nada. Então, desse jeito tem chance de dar certo. Se eu chegar aqui na leitura, então, aqui eu vou mandar primeiro limpar a tela, que é o que eu tirei lá de cima, né? Certo? E daí, o que eu tenho que alterar aqui no meu programa principal, considerando a alteração que eu fiz lá em cima no meu código? Oi? Declarar mais um parâmetro. Esse parâmetro ele vai ser variável ou ele vai ser constante? Variável. Como é que é mesmo? A gente vai ler o vetor A em qual coluna? Qual que era a coluna que a gente vai ler o vetor A? Oi? A1. Será que eu posso vir aqui e colocar assim, 1, assim? Vai dar certo? Hã? Ah, depois do TLA, antes não. Ele é de que tipo? 1. E o TLA é de que tipo? Olha só, dá porque vai pegar tudo com TLA. Ah, vai pegar a coluna como TLA. Mas ele daria errado aqui? Ele daria erro? Ele tem erro de sintaxe aqui? Ele tem erro de semântica aqui? Ou ele tem erro de lógica aqui? Como é que eu sei qual que é o erro que ele vai ter aqui? Não é sintaxe, é nota. Ah, ele dá erro de sintaxe. Quando é erro de semântica? Quando dá erro de semântica, ele também não vai rodar, porque ele não está entendendo o que está escrito. Mas é erro de semântica o que vai ter aqui? De lógica. Então, eu vou colocar aqui, vírgula 1. Tem chance de funcionar? Qual que é a coluna que vai estar lendo o vetor B? 3. Foi 7. Se eu colocar para compilar esse trecho aqui, ele tem chance de dar certo? Falta declarar alguma coisa? Ele vai compilar se eu colocar aqui? Quem acha que vai funcionar aí, levanta a mão. Puxa vida. Tem que limpar a tela. Não pode limpar a tela. Hã?
Então, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom assim? Eu não gostei muito não, eu achei que ficou meio... Ficou uns negócios lá, NTR 1, NTR 1. 1 NTR, 2 NTR 2. Hã? No Paraguai dá para aceitar? Olha. O que tem que mudar aqui no código para ele ficar certinho? Não, põe uma linha. Tá, mais 2. Aí dá certo? Agora sim. Aí resolve o nosso problema. Cinco, 7, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou bom assim? É isso? Vamos às dúvidas. Passagem de parâmetro. Então, a gente verificou que quando eu tenho agregados homogêneos, eu tenho que declarar um type lá, definir um tipo. E essa declaração vai permitir que eu passe ele como parâmetro. A gente viu que quando eu tenho passagem de parâmetro por referência, eu uso a palavra aonde? Antes da variável. Né? E quando eu tenho passagem de parâmetro por cópia ou por valor, eu tenho o quê? Eu não coloco palavra nenhuma, só defino os parâmetros. A gente viu também que eu posso passar mais do que um parâmetro do mesmo tipo, separados por vírgulas. Não é isso? A sequência dos parâmetros é a sequência que vai ser passada no programa principal. Certo? Então, mesmo que eu tenha do mesmo tipo, eu tenho que respeitar os valores que eu vou estar passando para o subprograma. Sempre que eu tiver um subprograma que eu quero que ele faça, que o objetivo dele é justamente esse, de ser reaproveitável o código, não é isso? Que ele possa ser parametrizado, não foi isso que nós fizemos agora para fazer leitura? Eu quero que ele leia em uma dada coluna, eu quero que leia em uma outra coluna. Quando eu quero que ele seja parametrizável, eu defino novos parâmetros que vão fazer essa distinção. Tá claro esse formato? Tranquilo? Vejamos, o que mais? A gente viu que eu posso utilizar o subprograma, tanto procedure quanto function, para fazer leitura. Uma coisa não está vinculada necessariamente que tenha que ser uma procedure ou que tenha que ser uma function. Porém, a gente tem que respeitar o quê? A function sempre vai retornar um valor. Certo? A function sempre vai retornar um valor. Não é isso? Alguma dúvida aqui? Pois não. Certo? Como é que é? Tá. Aí se você o primeiro vetor, você tem o segundo vetor sem ordem errada, vai pegar todo o valor que você vai no. Desculpa, mas eu não entendi a sua pergunta, sua dúvida. É que ali, o vect A recebe o vect F, certo? Certo. Mas ele vai ler todo vetorado. Ele vai ler todo o vetorado, mas ele vai receber, ele vai receber todo o vetorzinho.
dúvida é se ele vai receber? O vetor inteiro. Inteiro. Vai jogar no outro. Vai. Tanto o vetor A quanto o vetor B. A gente pega um por um e vai jogando, né? No outro vetor. Eu sabia que jogar inteiro. Pode. Certo? Eu posso atribuir o vetor inteiro ou matriz inteira para um outro subprograma, certo? Um outro vetor, no caso. A rotina aqui, ele retorna um tipo vetor. Na prática, aqui a leitura que faz é como se ele tivesse, quando eu faço esse caso aqui, similar ao quando eu tenho a passagem de parâmetro por referência, ele usa o conceito aqui de ponteiro. Então, ele aponta para quem está chamando, no caso. Aqui, no caso, ele vai apontar para o endereço do vetor A, ele vai fazer toda a operação já no vetor A, certo? E da segunda vez, ele vai posicionar já no vetor B. E vai fazer todo o cálculo já dentro do vetor B, na prática, certo? Ele aponta para o endereço onde está sendo executado, tá? Só lembrando a todos que, registrado aqui já em videoaula, né? Que nesse semestre nós vamos ter a parte de ponteiros, e que ponteiros é uma caixinha de surpresa, porque nós vamos mudar bastante os conceitos na forma de trabalhar. A forma de desenvolver o ponteiro é um pouco tanto quanto diferente disso que nós estamos trabalhando até agora. Então, recomendo a todos que caprichem bem na prova bimestral nossa, agora do primeiro bimestre, né? Para que não tenhamos grandes surpresas no segundo bimestre, né? E que ninguém precise viver com muita emoção, com adrenalina assim na veia, certo? Tá? Eu sei que tem gente que gosta de emoção aqui, que é aquela coisa, quer viver de emoção, certo? Mas a recomendação minha é que esse negócio de muita adrenalina mata do coração, dá uns problemas, dá uns pipocos, certo? Desistência, os caras passam mal, certo? Então, de preferência, que mande ver agora nessa primeira parte, que é muito tranquila, muito fácil. Assim, mamão com açúcar, né? Vamos dizer assim, certo? Então, caprichem nessa primeira parte. Já corrigi uma boa parte, falta acho que uns 10 para terminar de corrigir. Sim. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente que acha que foi bem, mas não foi tão bem assim. Tem gente que resolveu a questão da outra prova, que não tinha na prova dele, mas tudo bem. Esse pessoal é fogo, né? Nem tinha questão na prova dele, ele fez certinho. A questão da outra prova tá certinha, mas a dele não tá. Eu considero que na prova dele não tem aquela questão. Infelizmente, vou dizer assim, ó. Não, eu anotei lá. Essa questão não está nesta prova. Certo? Por favor, leia com mais atenção. Né? Consegue resolver uma questão que não está certo, às vezes. Belezinha, mas não está na prova. Fazer o quê? Né? E tem gente que ainda não acredita que tem mais de um tipo de prova. Né? É uns negócios estranhos. Uns testes de mesa que não fecham também. Tem uns casos de teste de mesa que a conta não fecha. O número não bate. Né? Só para lembrar que os testes de mesa eram diferentes. Né? Não era o mesmo teste de mesa. Né? Então... Mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguir. Dúvidas aqui? Tá claro aqui a questão da passagem de parâmetros? Não? Chegou atrasado. Por favor, acenda a luz ali para clarear aqui esse corredor aqui, para clarear as ideias dele. Não? Quem mais? Quem tem mais dúvidas? Claro. Podemos seguir? Alguma dúvida aqui com relação? Não está mexendo a barrinha lá, acho que não está gravando o áudio. Mais dúvidas aí? Vamos esclarecer as dúvidas aqui da passagem de parâmetros. O objetivo dessa aula é especificamente para a gente ver passagem de parâmetros, certo? Chamada dentro do programa principal, todo mundo acho que entendeu aqui o formato de chamada dentro do programa principal, né? Aí eu tenho a questão da chamada da function, chamada da procedure. Certo?
Tudo tranquilo? Beleza? Nós já definimos os exercícios na aula passada, trabalho para terça-feira. Nós temos os de string lá que faltou, né? Qual que faltou? Os últimos três. Três? Isso. 2 ao 4. Tá vendo? E temos as questões que estavam ali usando string, que tem dentro de subprogramação, da lista de string, né? Que é do 2 até o 6. Inclusive os dois, né? Extremos. Tá certo? Beleza? E só para lembrá-lo já, vai ter a parte de subprogramação usando vetores e matrizes, que daí quem quiser já ir resolvendo, já pode ir resolvendo. Na mesma lista lá vai ter a parte... Então, a 1 e a 7 mexe com vetores. Não é isso? Não para a semana que vem, mas se quiserem já ir testando, aí vai ter uma questão daquela de subprogramação que vai tratar especificamente, o programa vai tratar de data. Certo? Vai dizer se o ano é bissexto. Exatamente. Que é o ano bissexto. Vai ter um outro que você dizer quantos dias tem uma data. Eu dou duas datas para ele dizer quantos dias que vai ter entre uma data e outra, certo? Eu digo a data inteira e dizer quantos dias vai até aquela data, né? Aí lá tem um parâmetro que tem uma data específica, 1º de janeiro de 1910, tem uma data específica lá até tal data que você pode calcular o que tem, certo? Então é uma forma da gente poder calcular. Então, quando eu tenho diferença entre duas datas, vamos supor lá, quantos dias você tem de vida. Então, você faz primeiro o cálculo da data para dizer o número de dias que tem até a data do teu nascimento, menos até a data de hoje. Daí ele vai dar a diferença do resultado desses dois, você vai encontrar o número de dias que você tem de vida. Certo? E o cálculo tem que considerar também o ano bissexto, que tem os múltiplos de 4, mas quando é divisível por 100, aí não considera, certo? E divisível por 400, que também está lá nesse mesmo material. Tá claro? Diante disso, provavelmente, esses conteúdos também, só para já deixar bem claro, isso também vai cair na prova, porque a nossa prova está marcada para começo de outubro, né? É isso? Oi? A gente está em setembro. 16 de setembro, para ser mais exato. Tá certo? Beleza? Então tá bom. Então, alguém tem alguma dúvida aqui? Tranquilo? Alguém tem mais algum questionamento? Seja com vetor, matriz, string, procedures e functions? Não. Vai cair string mais procedures e functions. Juntos ou separados? Não, a prova é subprograma e vetor e subprograma, né? Qualquer coisa. Não. Tá, pode cair então uma questão só de string, mas pode cair questão que tenha subprogramação, que tenha string, vetor e matriz. Ou data. Ou data. Mas subprogramação com matriz não caiu ainda. Nem subprogramação com vetor? Nem subprogramação. Oi? Não, a data vai ficar para depois mesmo. Tá? Ó, vou fazer uma aqui com matriz, por exemplo. Então, aqui ó, eu vou definir calma, TFM igual a 10. E vou dizer que eu tenho um TP matriz, que é um array que varia de 1 até TFM,
1 até TFM of integer. Certo? Eu vou transformar esse levete aqui em um lemate. Certo? Então, vou transformar esse levete num lemate. E aqui eu vou colocar mate do tipo TP matriz. Ok? Vou dizer que só tem um tamanho lógico, ela vai ser uma matriz quadrada, né? Vou fazer a leitura de uma matriz quadrada, tá? Mas eu vou passar mais uma... Vai ser a coluna. Tudo bem? Aí aqui eu vou definir o K, vou colocar I e J. E vou definir um cara chamado lim. Certo? For i variando de 1 até TL do for j variando de 1 até TL. Vet índice j. Eu tenho que mudar ali. Vai ser mate. Ó, eu vou fazer assim, ó. Vou dizer aqui mate de índice i, vírgula j vai receber, vou criar layer, aonde eu vou colocar lim, vírgula col. Certo? Aí aqui eu vou dizer que é linha mais i, que é o que vai fazer variar as linhas, certo? E aqui eu vou colocar mais, aliás, desculpa, aqui é o contrário, né? Col, vírgula, linha. Eu vou manter coluna linha para não confundir, tudo bem? Aqui mais i. E a coluna aqui, eu vou dizer que vai ser o valor da coluna que está chegando, mais j vezes 5, que vai fazer ele variar de 5 em 5. Certo? Vai pegar o valor da coluna que vem original, aí ele vai pegar o valor de j e vai multiplicar por 5, vai dar um espaço. Né? Na verdade, vamos colocar 4, porque acho que 4 já vai estar de bom tamanho. Tá? E aqui eu vou fazer um negócio um tanto quanto diferente. Estão prestando atenção aqui? Será que tem chance disso acontecer? De dar certo? Oi? Tem. Sim. Pronto. O que foi feito aqui?
Aonde? Oi? Eu tenho uma procedure e dentro dela eu tenho uma function. Será que isso pode dar certo isso? Já fizeram isso? Todo final de semana. Vai rodar. Aqui é lemate, né? Aí o que acontece aqui embaixo, no programa principal, em vez de levete aqui, eu tenho que declarar lemate. Aqui eu tenho que declarar mate A, mate B, do tipo TP matriz. Oi? Aí aqui é mate A, aqui é mate B e eu vou usar os mesmos TLA e TLB aqui, só que eu vou colocar eles aqui. E vou colocar em comentário a parte do vetor que a gente terminou de usar aqui. Tudo bem? O lemate, o que é que falou? No subprograma? Não. Tem? Mas a gente está usando aqui, não é? Está usando aqui, não é? Não é isso? Aqui eu passei e recebeu como parâmetro quem? Mate. Só que aqui ele tem quantos parâmetros aqui? O lemate. Quantos que eu estou passando aqui embaixo? Quantos? Ele é o do meio ou ele é o último? O que é que tem que passar aqui? Vamos desligar os monitores aí, senhores. Os monitores estão desligados aí? Eu vou passar aqui, ó, coluna 10 e aqui eu vou passar a coluna 40. Tem chance de dar certo isso? Nenhum erro de compilação. Vou fazer uma matriz 3x3 e a outra eu vou fazer 4x4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi? Ficou legal, né? Isso significa que ele leu realmente a matriz e está tudo certo? Oi? Não, transposta é muito fácil, né? Mas dá tempo. Hã? Tá certo aqui? Deu certo? A função leia dentro de uma procedure funciona? Estão certos disso? Isso diz alguma coisa? Significa que está certo? Ler ele leu.
Agora ele armazenou o valor dentro da matriz? Agora, hã? Na function ele leu quem ali na function? Hã? É. Leu coluna em linha. Não, ele não leu coluna em linha. Ele leu quem? O que ele leu no leia? Olha aqui, ó. O que ele leu aqui? Esse aqui que ele leu? Não. Ele leu quem? Agora, dúvidas aí? Zero dúvidas. Então deixa eu perguntar então, já que vocês não têm dúvidas. Né? Muita informação. Vamos dizer assim, ó. Vocês estão na faculdade, estão no curso superior. Isso aqui é só o começo. Ó. Fica tranquilo. É, só a pontinha do iceberg, ó. Só a pontinha. Deixa eu perguntar então, já que ninguém tem dúvida. No programa principal aqui, eu posso chamar a rotina leia? Você está certo disso? Oi? Professor, eles falaram uma missão errada, deveria ser um indicador de polícia. Meteu uma pessoa dentro do cara. Você aprende com a dúvida, não aprende com os acertos. Se eu chegar aqui, ó, o leia lá, certo? O leia, vamos dizer assim, eu tenho a leitura do TLA aqui, não tem? Eu poderia tirar esse cara aqui, ó, poderia tirar assim, colocar lá, TLA recebe leia, aí eu digo que vai ler na coluna, sei lá, 20 da linha 1. Será que isso aqui dá certo? Então, mas isso daí... então é certo. Vamos apagar então. Tudo bem. Tá tudo certo já, desculpa, foi mal. Né? Então tá bom, então deixa assim. Podemos seguir então? Vamos fazer o cálculo, né? Já que ninguém tem dúvida a respeito disso, tá todo mundo certo disso, então deixa quieto. Vamos fazer um cálculo para ver se a matriz que foi lida está correta, né? Certo? Soma. Então, procedure, function. Somar o que que nós vamos somar? Hã? Somar as duas matrizes? É isso? Então, vai ser uma procedure ou uma function? Function. Soma mat. Ele vai receber como parâmetro quem? Mat. O que Toninho ensinou para vocês já de vetores de matriz? Já não tem mais nada de matriz? Já esqueceram tudo? Meu Deus, mas não pode um negócio desse. Então, daí? Se a gente tivesse feito a multiplicação da matriz, já tinha terminado e não ia estar nessa enrolação. Tem que ter as duas. Oi? Colocar M1, M2 do tipo TP matriz. E ela vai me retornar um tipo TP matriz.
Não, vamos fazer a multiplicação? Pode ser. Vamos ter quais variáveis? I, J, K, tipo integer. O que mais? Peguinho. Daí. For I variando de 1 to TL. Faltou TL aqui, né? Olha só. Olha. To TL do. For J variando de 1 to TL do. Daí. Daí, 0. Precisa de uma máquina. Acho que tem que zerar a soma na posição de. Eu vou precisar da matriz aqui. Vou chamar só de M, que é do tipo TP matriz. Daí. Então aqui eu vou fazer o quê? Zerar. M de índice e J recebe 0. Daí? For Só que tem que ter o peguinho antes do N, ó. to TL do. Esse espaço tá bom. Pode ser mesmo. Ah, pode ser aqui mesmo. Daí? Aí eu multiplico. M, De índice IJ recebe M1 de índice Aí com isso a gente faz a multiplicação das matrizes. Aí eu dou o nome da matriz, mat, recebe M. Pode ser. Aí eu vou pegar e vou criar essa... Oi? Estou fazendo escrever a matriz. Oi? Não, para escrever não. Não. Vai funcionar, não vai? Eu li mate A, li mate B, certo? Vou colocar aqui na 20, 25 aqui. Aí eu vou chamar mate C, recebe multi mate, onde eu passo como parâmetro quem?
matriz A, matriz B e TL. Mat A, mat B e TL A. Isso é igual. Aí eu tenho, escreve mat, onde eu passo mat C, passo o TL A e passo 50. Aqui faltou definir mat C. Já foi. 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, faz a conta aí, como é que é? Teste de mesa lá, como é que vocês fizeram teste de mesa? Ah, tá certo. Fez a conta aí? Ah. Tudo bem? Beleza? Tranquilo então? Eu, se fosse vocês, tirava melhor as dúvidas, né? Não, mas não deu nem pra formular uma coisa. Por que acontece? Poxa vida. Aí tira dúvida aí. Oi? Teoria explicar isso aí. Explicar o quê? Professor, você podia mandar junto e assim. Você tem todo ele aqui, ó. Você pode pegar, pausa a videoaula lá, pode fazer ela inteira lá. O problema é que você vai copiar ela, não posso perder mais tempo. Você já tá prontinha. Você copia ela no papel, dá um pause lá, copia ela no papel e vai lá e faz. Passa ele vai devagarzinho. Hã? Passa ele devagarzinho. Eu passei. Vou passar de novo, ó. Faz grande. Vai postar no YouTube. Ó. Inteiro aí, ó. Tá vendo? Aí vem. Vou descer aqui, ó. Vou parar. Ó. Aí, ó. Aí vai dar tempo, aí, ó. Agora sim, deu beleza. Aí. E a última parte do programa principal, ó. Aí. Fechou, beleza? Joia.